Estar na casa de Deus, né? Louvando seu santo nome, abrindo nossos corações, não tem lugar melhor, né? Irmãos, última vez que estive aqui trazendo a mensagem de Deus, refletindo com os irmãos, nós trouxemos aquele mês que estávamos usando parábolas para entender o que Deus queria falar conosco, né? E até comentei com o pastor que foi muito produtivo, né, a utilização das parábolas, o pastor também concordou. E essa mensagem que a gente vai trazer, a gente ainda vai utilizar um pouco de parábolas. São parábolas também não tão conhecidas como aquelas que a gente já normalmente escuta nas pregações, mas Jesus utiliza também parábolas para ensinar também nessas mensagens que a gente vai trazer na mensagem de hoje. No livro de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do 25 ao 35. Lucas 14, 25 a 35. O título aqui na minha Bíblia diz assim: o serviço de Cristo exige abnegação. Todos acharam, irmãos? A palavra de Deus diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborreceu a seu pai e mãe e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos a que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, nem tudo tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus, aqui está uma pequena porção da Tua palavra, Deus. Que ela possa trazer esclarecimento aos meus irmãos, esclarecimento também a mim, Senhor, que está trazendo essa mensagem, que possamos sair daqui entendendo um pouco mais do que Tu quer para nossas vidas, Senhor, como os Teus verdadeiros discípulos. Amém, Deus. Irmãos, esse contexto histórico aqui, nesse momento, é interessante relembrar que Jesus, ele estava sendo acompanhado por grandes multidões. Aqui a gente vê isso bem claro no verso 25. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus fazia aqui nesse momento sua última viagem da Galiléia para Jerusalém, irmãos, antes dele ser preso, torturado e morto. Mas nesse momento ele estava passando por um momento, como a gente pode dizer, de fama. Estava sendo seguido por multidões. E
ele já tinha feito nesse momento, se a gente for cronologicamente seguindo um pouco antes nessa passagem, ele tinha feito milagres, ele tinha multiplicado pães e peixes, ele tinha feito vários sinais para aquele povo que o seguia. Mas o povo achava que com esses sinais que ele estava estabelecendo naquele momento, que estava sendo feito, Jesus estaria representando o seu império, o seu reino aqui nessa terra. Era isso que aquele povo estava pensando de Jesus naquele momento. Mas nós sabemos que o reino de Jesus não era aqui na terra. Certamente os discípulos que o acompanhavam estavam alegres, porque estavam vendo o ministério de Jesus crescer em número, né? Mas isso é o que os nossos olhos humanos veem. Para Jesus, aquele número de quantidade de pessoas não importavam tanto assim. Porque o que Jesus estava querendo dizer quando ele fez essas afirmações aqui nesses versos que a gente leu, é que ele não se importa muito com quantidade, irmãos. Ele se importa mais com qualidade. E ele sabia, porque ele era Deus, que naquela multidão a maioria não tinha o principal objetivo e entendido sua principal mensagem quando ele estava aqui na terra. Pouco tempo antes dessa passagem cronológica aqui de Lucas 14, se a gente voltar ali em João 6, pouco tempo antes, mas já na trajetória missionária de Jesus, nós vimos que outra multidão também tinha seguido. E Jesus tinha feito milagres também, tinha alimentado o povo. E no dia seguinte que Jesus tinha feito tantas maravilhas para aquele povo, que é em torno de 5.000, lá em João 6 diz isso, o povo foi até Jesus cobrando mais comida, dizendo que estava com fome. E reclamavam que até Moisés dava o maná dos céus a nós, e tu, Jesus, não vai dar nada. E aí é quando Jesus diz, né, irmãos, que eles diziam, como pode dar a sua própria carne? Porque Jesus disse assim, a resposta de Jesus, eu sou o pão da vida, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida eterna. E eles diziam, como pode dar a sua própria carne? Duro esse discurso, quem poderá ouvir? E depois dessa mensagem, aquela multidão que Jesus estava seguindo Jesus, todos os abandonaram, apenas 12 ficaram. E eram mais de 1.000, acho que em torno de 5.000 também nesse momento. E depois desse momento, só os 12 ficaram. E Jesus, ainda irado com aquela situação de cobrança do povo sobre ele, ainda chegou para os discípulos e disse assim, e vocês também querem ir com eles? Jesus ainda indagou eles. E a resposta de Pedro foi o seguinte, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. E cremos que tu és o Santo de Deus. Essa foi a resposta de Pedro para Jesus. Na verdade, Jesus não estava indo para Jerusalém para assumir seu reino aqui na terra. E sim para ser preso, julgado, condenado à morte de cruz. E ele já tinha dito isso a seus discípulos. Se a gente voltar um pouco aí no próprio livro de Lucas, capítulo 9, verso 22, ele dizia assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, Jesus nunca escondeu o que iria passar com ele, irmãos. Esse aqui é apenas um momento em que Jesus revelava qual seria o seu destino. Ele sempre dizia isso aos seus discípulos. Mas eles pareciam que estavam
embriagados com aquele momento, não embriagados com álcool, mas embriagados de alegria, vendo aquela multidão, vendo aqueles sinais, e ele não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo que iria acontecer. As parábolas que nós lemos aqui, na verdade, são três pequenas parábolas. Nós vamos entender um pouco mais dela daqui a um pouco. A primeira é da construção da torre. A segunda é do rei inferior sobre um rei superior. E a terceira parábola do sal insípido, que seria uma conclusão dessas duas. As duas primeiras parábolas são exclusivas do livro de Lucas. Só encontramos aqui em Lucas. A do sal a gente encontra também no livro de Mateus e Marcos, se não me engano. Jesus usou essas parábolas, assim como fez lá em João 6, para fazer uma separação dos seus verdadeiros discípulos dos falsos discípulos. Daqueles que tinham entendido a palavra, daqueles que tinham seguido Jesus apenas por interesse. E mostra a eles também a implicação de segui-lo. Qual o preço de ser um discípulo de Jesus? Revisando o texto propriamente, a gente pode ver aqui, vou pedir para os irmãos acompanhar comigo de volta o Lucas 14, no verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ao primeiro momento, quando a gente lê essa passagem aqui, a gente pode dizer que dura, né, irmãos? A gente tem que amar mais Jesus do que nossos filhos. É pesado, né? Eu não tenho filhos, mas deve ser bem difícil no primeiro momento a gente entender isso. Mais que nossos pais, a gente tem que amar mais Jesus do que nossos pais. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não aborrecer. Ele está querendo dizer que a gente tem que amar mais a Jesus do que todas as pessoas que a gente listou aqui. Lá em Mateus 10:37, ele explica bem esse verso aqui, que significa. Ele diz assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que ele está querendo dizer aqui, aborrecer. É amar mais. E aí, quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu meio que refletindo, eu perguntei assim: será que todos vão entender quando a gente diz o que Jesus queria dizer, amar mais Ele do que todo o resto? Por que nós devemos amar mais Jesus do que todo o resto? É uma pergunta que a gente, como crentes, nós sabemos a resposta. Mas às vezes é bom relembrarmos. É bom relembrar. Na palavra de Deus, na Santa Escritura, em todo momento podemos ver gestos e ações de Deus que fazem com que justifique essa implicação que devemos amar mais Jesus do que todo o resto. Mas eu juntei aqui apenas três, que eu achei aqui mais importante e que justifica esse amor que devemos ter por Jesus. O primeiro é porque Ele criou, do nada Ele criou tudo, irmãos. Não havia nada, irmãos. Havia escuridão. Nem luz havia, irmãos. E daquele nada, Ele fez tudo. Ele fez as galáxias, Ele fez os planetas. E no meio dessa imensidão de galáxias, Ele escolheu um planetinha pequenininho ali, que não passa de um grãozinho de areia no meio de tanta imensidão. E nesse planetinha aqui, Ele
deixou tudo pronto para nós, irmãos. Nesse planeta, se a gente for olhar cientificamente falando, o local que nosso planeta está é o local exato para que nós possamos ter a vida como nós conhecemos. Se o planeta Terra fosse um pouco mais distante do Sol, seríamos todos congelados aqui. E se fosse mais próximos, em poucos 1000 quilômetros até, nós teríamos sido torrados aqui, seria muito quente. Mas Deus colocou exatamente na posição exata para que nós pudéssemos ter a vida perfeita como nós temos aqui. Mas ainda tem mais, irmãos. Ele criou uma atmosfera que cobre esse planeta, que faz uma filtração de todos os raios solares para que nós possamos sair ao sol sem problema algum. Sem falar do ar que está se encontrando na atmosfera para podermos respirar. Então, mais uma resposta de que por que devemos amar a Jesus acima de tudo. E ainda tem mais coisas, irmãos. Deus colocou aqui na Terra uma satélite natural que a gente chama Lua, que se a gente olhar, os cientistas sempre procuram os astrônomos, e eles nunca conseguiram achar um planeta com uma lua de um tamanho tão grande. Existem vários planetas com várias luas, mas nunca um com uma lua tão grande. E aí você pergunta, e qual a importância de ter uma lua tão grande? Irmãos, se não existisse a lua, as marés não tinham controle. Alguém já deve ter visto vídeo de tsunamis arrastando as cidades. Imagina aquela situação todo dia. É isso que a lua faz, ela prende as marés naquele lugar, dá limite às marés, irmãos. Então, Deus fez aquilo, irmãos, para nós. Continuando entendendo essa grandeza de que tudo Deus fez do nada, fez tudo, Ele fez a vida, irmãos. A gente sabe que no meio cientista o ateísmo é bem praticado, né? Não é segredo que a maioria dos cientistas não acredita em Deus, né? Mas eles mesmos nunca conseguiram explicar a origem da vida aqui na Terra. É um segredo que eles tentam de todas as formas conseguir explicar, mas não conseguem. Eles já colocaram em recipientes todo o material que o ser orgânico precisa para sobreviver, já deram eletricidade, já deram calor, já deram radiação, já deram tudo, e nunca a vida é formada do nada, irmãos. A vida precisava de uma coisa maior, irmãos, que isso que eles não entendem. Esse segredo, só quem tem fé para acreditar. Não tem como explicar isso através de ciência. E nós que cremos sabemos qual é. O segundo motivo que eu achei que nós devemos amar a Deus e a Jesus mais do que todas as coisas é porque Ele nos salvou da perdição eterna. Irmãos, desde o Jardim do Éden, desde o pecado original, nós estávamos com a marca do pecado sobre nós. E essa marca passava de pai para filho consecutivamente. Nós não tínhamos desde aquele momento mais a capacidade de ter comunhão com Deus. Nós não tínhamos, irmãos, nós estávamos condenados à condenação eterna. Mas Deus, por seu imenso amor por nós, Ele fez um plano divino. Ele entregou o seu filho que era puro, mandou em forma de homem e mandou que ele morresse por todos aqueles que nele crê. É assim que diz a palavra, né? Todos aqueles que nele crê. E aí nesse momento agora, se você crê naquele sacrifício, tu agora vai poder ter direito a ter comunhão novamente com Deus. Que eterno amor, né, irmãos? Mas ainda tem mais, eu achei 3. Vamos para o terceiro motivo que eu achei aqui, que nós nem devemos duvidar porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas.
quando Jesus veio aqui, ele morreu, ressuscitou e depois ele subiu aos céus. Mas ele é tão bom que ele deixou o seu Santo Espírito aqui conosco para cuidar de nós. Que tamanho amor, né, irmãos? Ele diz: vocês não vão ficar só. Eu vou deixar meu Espírito Santo de Deus soprou sobre nós, irmãos. Que maravilha, irmãos. E esse Espírito do Santo de Deus, ele nos consola, ele nos orienta, ele nos livra de tantas situações que nós nem entendemos, irmãos. Eu não sei se alguns mais novos talvez não lembrem, mas quando eu falo do Espírito Santo, é até bobo lembrar, mas alguns devem lembrar aqueles desenhos animados lá do Pato Donald, lá, não vou dizer o ano não, tá, irmão, para não entregar a idade. E o Pato Donald sempre tinha um anjinho e tinha um capetinho, um do lado do outro, um em cada ouvido. E o capetinho: não, vai, faz. E o anjinho: não, não vai. Irmãos, é assim que o Espírito Santo trabalha com nós. Ele está sempre falando com nós, irmãos. O mundo traz as tentações, o mundo traz os maus, mas o Espírito Santo sempre quer nos orientar para o melhor, para os caminhos certos. Às vezes é difícil escutar. Muitas vezes somos falhos e não queremos escutar. Mas podem acreditar, irmãos, que essa voz que tu escuta na tua cabeça é Deus falando contigo por seu Santo Espírito. Jesus está dizendo com esse verso que nada pode vir primeiro que Ele. Ele sempre tem que ser a prioridade sobre nossas vidas, irmãos. É isso que Ele está querendo dizer. Nós somos salvos pela graça. Recebemos um favor imerecido, mesmo sendo pecadores. E é isso que faz Deus ser merecedor dessa prioridade nas nossas vidas, irmãos. Continuando a leitura aqui um pouco, vamos para o verso 27, diz assim, ó: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu não sei como você chegou hoje aqui na casa de Deus, não sei sua trajetória cristã, mas se você veio por fama, veio por sucesso, por pedido de algum bem, você não entendeu o Evangelho. Você tem que rever seu conceito do que Jesus quer para a sua vida. Ele quer que nós carreguemos nossa cruz, mas não é uma cruz literal como ele carregou a dele. A cruz que ele fala aqui são as dores que temos que passar aqui nessa terra por ser cristãos. E é difícil, irmãos. Muitas vezes temos que dar o outro lado. É difícil, não é fácil. É perdoar aquela pessoa que te ofendeu. É difícil, né, irmãos? Não é fácil. Mas é isso que Deus quer de nós. Jesus já levou a cruz dele, irmãos. Agora é nossa vez. A cruz, atualmente, significa nosso Cristo ressurreto. Mas no século I, a cruz era uma marca de vergonha. A morte por cruz, naquele momento, era uma morte desonrosa praticada pelos romanos, e aqueles que morriam na cruz nem direito a sepultamento tinham. No caso de Jesus foi até uma exceção, porque já estava escrito nas Escrituras muito antes. Mas todos que eram mortos em cruz não tinham direito nem sepultamento, era jogado em valas como animais. Essa era a representação da cruz naquele momento. E você vê que sempre Jesus falava que ele iria ser morto na cruz. E ele nunca escondia isso. E era difícil dos discípulos entenderem isso. No verso 28,
nós temos a parábola do construtor da torre. A parábola diz o seguinte, irmãos: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Ter uma torre nessa época, irmãos, era uma característica de prestígio para suas terras. Não era barato, não era rápido de construir, como hoje as construções, devido às tecnologias, é bem mais fácil. E se você vir uma terra de uma pessoa que tem uma torre alta, aqueles castelos, você podia ver que sim, uma pessoa que calculou bem, que tinha posses para poder construir aquela torre. No ensinamento mais superficial, aqui a gente lendo esse verso 28 da parábola do construtor da torre, ele nos ensina que o cristão deve ser organizado em tudo. Sempre planeje tudo em sua vida antes de realizar. É isso que ele está querendo dizer, no entendimento mais superficial da parábola. Planeje, irmãos. Não faça tudo botando os pés pelas mãos, como a gente diz. Ore a Deus antes de fazer qualquer atitude maior na tua vida. Será que é isso que Deus quer para você? Um ensinamento mais profundo, a gente pode entender de outra forma. Essa outra forma, a torre aqui ser construída, é a nossa vida cristã. E você deve saber que a construção da torre cristã é difícil, é árdua, é cara, exige sacrifícios, exige tempo. Haverá armadilhas durante toda a jornada impedindo essa tua construção, irmãos. Vai ver pecados antigos querendo fazer tu desistir. Tudo vai ser favorável para que você pare a tua construção. Porque vai levar tempo, lembra o que a gente disse? E não é fácil. Mas saiba uma coisa, irmãos. Cada pedra colocada nessa torre, ela vai crescendo. Cada pedrinha, todo dia uma pedra. Todo dia um tijolinho. Todo dia vai subindo. E cada dia que você vai fazendo isso, você vai fazendo que tua torre vai crescendo, irmãos. E ela vai subindo, vai chegando mais perto dos céus, irmãos. A torre tem uma visão privilegiada também, irmãos. Quando a gente está lá em cima naquela torre, de longe a gente consegue começar a filtrar o que é bom e o que é mal para nossas vidas. Não precisa nem chegar perto. Quando tu está com a tua torre cristã, a tua vida cristã estabelecida, e que diariamente tu vai colocando aquele tijolo, tu vai subindo cada vez mais, tu consegue de longe já ver o que é bom e o que é ruim. Isso já é uma proteção para ti, irmãos. Você e sua família vão estar protegidos no interior daquela torre. Seguindo aqui um pouco mais, no verso 29 e 30, ele diz assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Irmãos, a gente começar algo e não terminar é prova da nossa falta de planejamento. É prova da nossa falta de perseverança também, porque você começou e desistiu. Não comece e pare no meio. Não comece a ser discípulo e depois abandone e envergonhe o Evangelho. A perseverança é uma característica do cristão, irmãos. Nós temos que continuar, perseverar. Vai ser difícil, mas nós temos que seguir essa torre cristã diariamente. No último domingo, o pastor aqui estava falando a mensagem sobre a seara. E que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né, pastor?
Irmãos, a gente tem que entender que nossa vida cristã, quando a gente vai construindo, colocando esse tijolinho, cada vez mais que a gente vai entendendo o nosso propósito como cristãos, nós temos que saber que uma característica do cristão é tentar mostrar o que tu já viu para aqueles que não viram. É tentar trazer para a luz aquele que está nas trevas. É tentar tirar as vendas dos olhos que um dia estavam nos seus olhos. Vocês eram cegos, nós éramos cegos. E Deus, com a sua maravilhosa bondade, tirou essa venda por sua graça. Não é porque nós merecemos. E fez com que enxergássemos. E que maravilha, irmãos. Porque antes a gente só escutava e não entendia o que é que essa palavra queria dizer. Hoje a gente entende. Resumindo, irmãos, é fazer a vontade de Deus superior a nós. No verso 31 e 32, um pouco mais abaixo, a gente vai ler a parábola do rei inferior e o rei superior. Diz assim: o qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Primeiro ele repete a importância de planejar. É uma coisa que a gente já vê nessa parábola aqui. Mas se a gente for refletir um pouco mais no que Deus queria dizer, e ele sempre tinha mais para dizer nas suas parábolas, ele explica que o rei inferior aqui citado somos nós. Nós somos os reis inferiores, irmãos. E o rei superior é Deus. Nós temos 10.000, ele tem 20.000. Inevitavelmente, aquele rei vai chegar até nós. Uma hora ou outra ele vai chegar, irmãos. Se não for aqui em vida, vai ser depois. Mas uma hora nós vamos estar de frente com ele. E a palavra de Deus aqui no verso 31 e 32, ele diz assim, que nós teremos que enfrentar, né? Caso contrário, estando o outro ainda longe, ou seja, a gente ainda não teve o tempo de estar frente a frente com Deus, envia uma embaixada, irmãos, ou seja, nós pedimos paz para aquele rei que está vindo. E o interessante quando a gente lê essa parábola aqui, é que Deus, esse rei superior em número de soldados, ele sempre está pronto para entrar em paz contigo. Ele não quer te destruir, irmãos. Ele está vindo, é inevitável. O exército do rei superior está marchando em direção a você. Ele vai chegar um momento. Qual vai ser tua ação? Tu vai querer entrar em combate com ele, sabendo que tu vai perder, porque tu tem um número menor, ou tu vai mandar uma embaixada e pedir paz e se aliar àquele rei? É isso que ele está querendo dizer com essa parábola, irmãos. Que nós devemos ir a Deus e pedir paz, e não entrar em guerra com Deus. Porque sabemos que se a gente for entrar em guerra com Deus, nós vamos perder. É inevitável. Nós não podemos ser maior que Deus. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados ou impedidos, inclusive sobre nossas vidas. Não perca tempo, irmãos. Se tu ainda não tem paz com Deus, envia tuas embaixadas até Ele, pedindo paz. E tenha certeza que Ele, mesmo sendo superior e nós sendo pequeno, Ele sempre vai aceitar nós como aliados. Isso é que é o bom. Verso 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. À primeira vista, poderíamos pensar que esse verso seria para desanimar os seus seguidores, que Jesus estava dizendo essa mensagem, querendo desanimar aqueles que estavam seguindo ele.
Mas na verdade é o oposto, irmãos. Ele estava querendo animar, mas animar aqueles que eram seus verdadeiros discípulos. Ele estava querendo desanimar os que eram os falsos discípulos. Jesus quer seguidores completos e comprometidos. Se a gente for ler no livro de Mateus, capítulo 15, 8, diz assim: este povo honra-me com os lábios. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente tem que entender, irmãos, que Jesus era Deus. E ele, vendo aquela multidão de pessoas seguindo, ele conseguia sondar cada uma daquelas pessoas. E ele sabia qual era o intuito de cada um. E ele sabia que a maioria estava gritando, ovacionando seu nome, dizendo que ele era santo, dizendo que ele era rei, mas no seu coração não tinha nada disso, irmãos. Eles só estavam ali querendo milagres, querendo curas. Eles não queriam adorar realmente a Jesus. É por isso que ele disse assim, nesse verso 33. No verso 34 e o 35, nós vemos a parábola do sal. O sal insípido, que quer dizer a mesma coisa de sal sem sabor. Diz assim, ó: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta nem para a terra, nem presta para o muturo. O que é muturo, irmãos? É aquele canto da casa que a gente guarda, aquelas coisas que a gente deixa no cantinho ali. Vai que um dia a gente precisa usar. Nem para o muturo serve aquele sal sem sabor. É isso que ele está dizendo aqui. Lança-no fora. Manda destinar para o lixo. Não tem serventia nenhum, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola do sal é uma conclusão das duas parábolas anteriores, a do construtor da torre e a do rei insensato, que vai à guerra sabendo que vai perder. Porque aquele construtor que começa a construir e para no meio, e aquele rei que vai para a guerra sabendo que vai perder, no final vai ficar totalmente destruído. Vai ficar igual o sal, sem sabor. Essa é a conclusão que ele estava dando na conclusão dessas duas anteriores parábolas. O construtor da torre e o rei insensato perderam suas missões, a sua esperança. Eles tinham missões estabelecidas. O construtor, a missão dele era construir aquela torre. O rei era cuidar do seu povo. E por sua insensatez, por não entender o que Deus queria para a vida deles, preferiram ser tolos, entrar em conflito com Deus e ficaram destruídos. Ficaram igual sal, sem sabor. Meu irmão, Deus deixa bem claro que aquelas pessoas que receberam a palavra e não entenderam, ou pior, entenderam e não quiseram crer, essas pessoas não têm o amor e não têm a atenção de Deus. É dura, né, irmão? A palavra, né? Meio pesada, né? Mas a gente tem que entender, irmãos, que quando a gente está tratando de nossa vida cristã aqui na terra, não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Nós temos que todo dia praticar a santidade que Cristo quer para nós. Não é fácil. No nosso trabalho, às vezes acontecem situações que te coloca, que depois, quando você fala aquela palavra, tu depois para, o Espírito Santo fala na tua cabeça e digo: eu fiz errado. Eu não fiz aquilo que Cristo queria que eu fizesse. Lá na faculdade, o professor falou uma coisa e você briga com o professor.
Às vezes até o professor está errado. Mas será que é o que Deus queria para nós? Respondeu o professor. Você querer ultrapassar a sua autoridade, que naquele momento era estabelecido ali na sala de aula. Às vezes, essas pequenas situações que nos faz com que nós fujamos do que Deus quer para nossas vidas. Nas pequenas coisas, irmãos. Nas pequenas, não é nas grandes. Às vezes, a gente pensa que... A gente diz assim, eu não estou mentindo, é aquela velha história, eu não estou roubando, eu não estou matando, então estou bem. Não, irmãos. Ainda tem muito erro, muita coisa a ser mudada, muita coisa a ser transformada. Por isso que o construtor aqui na passagem, ele disse que é difícil construir a torre. Não é fácil construir a torre. Demorava, irmãos. Às vezes, naquele tempo, demorava anos para construir uma torre. E é por isso que ele dá esse exemplo da torre aqui para a gente entender. A gente já para encaminhar para o final da mensagem, eu vi algumas aplicações que possamos entender com esses 10 pequenos versículos e que possamos sair daqui sabendo o que Deus quer como o preço de verdadeiramente ser um discípulo. Jesus repete nesses 10 versículos 3 vezes a palavra não podem ser meus discípulos. Em 10 versículos ele repete 3 vezes: não podem ser meus discípulos, não podem ser meus discípulos, não podem ser meus discípulos, irmãos. Ele quis deixar bem claro e bem fixado que não era fácil, que a porta é estreita, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Em toda a trajetória messiânica de Jesus, ele nunca escondeu isso de nós, irmãos. É porque às vezes no dia a dia a gente só consegue ver as coisas fáceis da mensagem de Jesus. Mas às vezes a gente também tem que entender as difíceis, para poder agradá-lo e ser um verdadeiro discípulo, como ele manda aqui. Para onde iremos agora que conhecemos a verdade? Não há outro caminho. E aí eu repito as palavras de Pedro aqui. Para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Irmãos, nós já recebemos a semente de Deus, como diz lá na parábola da semeadura, e essa semente já germinou dentro de nós. Depois dela germinar dentro de nós, como a gente viu lá na parábola da candeia, agora a nossa missão é iluminar a todos os outros que estão na escuridão. Nós não temos como fugir do chamado de Deus sobre nossas vidas, irmãos. Não tem como nós sermos meio crente, mornos. Não há. Não tem como, irmãos. Depois de nós conhecermos Cristo, irmãos, tudo nessa terra aqui se tornou pequeno. Tem uma frase que diz assim, né? Nesse mundo aqui funciona como se fosse um jogo de xadrez. Existem as peças mais importantes, o rei, a rainha, o bispo, a torre, e existem as peças menos importantes, os peões, que não valem quase nada, né, irmãos? Nessa terra aqui que nós vivemos, existe essa diferenciação. Mas vai existir um momento, igual o jogo do xadrez, em que todas as peças vão estar juntas dentro de uma caixa. E lá dentro daquela caixa, ninguém tem mais importância do que ninguém. Assim é quando a gente estiver em frente a Deus. Não vai existir mais poderosos, não vai existir mais ricos, não vai existir ninguém melhor que ninguém. Vai ser todos iguais, irmãos. E a única sabedoria válida
para nossas vidas não é a sabedoria vinda de livros comuns, mas sim a sabedoria vinda dos céus. O Evangelho é uma boa notícia, irmãos. Lá em João 3,16 ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que quem nele crê tivesse direito à vida eterna. Mas a maioria das pessoas acaba nesse momento, João 3,16. Mas se a gente ler mais um verso para frente, segue no verso 18, diz assim: mas quem não crê já está condenado. A gente tem que entender as mensagens boas e as mensagens que nos exortam a ter atenção e ter cuidados, irmãos. Nós temos que entender a Bíblia e a palavra de Deus de uma forma integral. Não aquelas que só nos agradam. Não aquelas mensagens de autoajuda que só para massagear o teu ego. Não. Existem momentos que precisamos levar um choque. Levar uma mensagem dura, por assim dizer. Não tente lutar contra Deus, irmãos. Apenas aceite e se renda a seus planos. Não seja como um rei inferior, que mesmo sabendo que tinha menos soldados, ele vai à guerra por orgulho, sabendo que vai perder. Quando a gente vê essas mensagens duras, eu lembro sempre quando minha mãe lá em casa era de dar sermão, de dar castigo. E no momento quando a gente é pequeno, a gente não entende, a gente fica com raiva, a gente faz birra, a gente chora. Mas depois que a gente cresce, a gente vai pensar naquele sermão, naquele castigo, você pensa, foi merecido, irmãos. E graças a Deus por aquele castigo. E sabe o que mais, irmãos? Se Deus está te dando sermão hoje, é porque Ele ama vocês. Não esqueça isso, irmãos. No dia que Deus parar de dar sermão, tem alguma coisa errada. Deus dá sermão porque Ele se importa com nós. E porque Ele ainda tem cuidado com nós. Ele quer você perto dEle, irmãos. É por isso que Ele te exorta. É por isso que Ele te dá esse sermão essa noite. Não é porque Ele tem raiva de você, não. O sermão é a prova de amor de Deus para você. E uma frase que eu coloquei aqui, trazendo essa alusão aqui à torre. Coloca uma pedra todos os dias na sua torre cristã. Não deixa de praticar a tua santidade com Deus. Lendo as Escrituras, orando a Deus, levando uma mensagem a uma pessoa que precisa. Não deixe de colocar uma pedrinha por dia. Uma pedrinha por dia. Quando há amor, irmãos, não existe lugar para a escuridão. Tenha isso em mente. Se você para de construir como construtor aqui, vai dar lugar à escuridão. Porque tu vai estar deixando a luz de lado. E esse é o perigo. E é isso que Deus não quer para nossas vidas. A mensagem às vezes é pesada em alguns momentos, mas, como eu disse a vocês, é prova do cuidado e do amor de Deus para vocês. Saiam daqui essa noite sabendo que Deus ama cada um de vocês, irmãos. Não é porque o momento de escutar um puxão de orelha é menos importante do que o momento que Deus se alegra contigo. Deus te ama incondicionalmente, irmãos. Nós vimos aqui porque Ele exige desse amor. Ele de nada Ele fez tudo. Nós tínhamos a petição eterna. Ele deu o
Filho dele, puro, sem máculas, para nós termos direito à comunhão com ele. E ainda deixou o Espírito Santo para diariamente cuidar de nós, nos orientar, nos consolar em momentos de tristeza. Esse é o Deus que se importa com cada um de vocês, irmãos. Esse é o Deus que quer que você continue na sua casa. Esse é o Deus que quer que você pratique dia a dia o que é ser cristão, o que é ser verdadeiro discípulo, que é o tema da nossa mensagem. É isso que ele quer, irmãos. Espero que todos tenham entendido. Não fique com raiva do irmão pela mensagem dura, mas foi uma mensagem que Deus trouxe a mim e nós não podemos fugir. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé agora, vamos orar. Em seguida eu passo para o pastor. Senhor nosso Deus, aqui está a mensagem, Senhor, que Tu colocou no coração desse Teu servo para trazer para o Teu povo. Uma mensagem, Senhor, que ao primeiro momento podemos entendê-la como uma mensagem dura. Uma mensagem que até para espantar e não para juntar. Mas nós, irmãos, como os verdadeiros servos Teus, entendemos que o sermão, Senhor, também é prova do Teu amor para conosco, Deus. É prova que Tu se importa e muito conosco, Senhor. E que nós, Senhor, estamos nos Teus planos, Deus. E nada pode frustrar os Teus planos, Deus. Coloca no coração do Teu povo aqui essa noite, Senhor, esse entendimento, Senhor. E que eles possam ver e entender, Senhor, que se Ele pede que nós Te amamos acima de tudo, é porque Tu nos amou primeiro, Senhor. Quando nada havia, Tu se fez amor para conosco, Senhor. Quando não tínhamos esperança, Tu deu Teu único Filho para morrer por nós, Senhor. Como Tu é bom, Senhor. Como Tu cuida de nós, mesmo sem merecermos, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado por esse culto. Agora nós iremos passar por um momento tão especial, um momento de ceia, Senhor. Que nós possamos juntos comunhar o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, não só nesse momento de culto, Senhor, mas como saímos aqui, em todos os lugares que nós fomos, possamos sentir a Tua presença conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua mensagem foi dada segundo Tu querias que ela fosse, Senhor. Nem mais, nem menos, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradeço. Amém.